todos e a todas, bem-vindos a um novo episódio da Canela Amarela, da série Investimentos, maior casa de investimento no agronegócio. Eu sou a Sara Dari, a economista-chefe, e hoje vamos falar um pouco sobre desafios e oportunidades para o setor de insumos e de grãos em 2025. Então, um tema muito amplo, a gente está para falar sobre vários assuntos e por isso eu trouxe uma pessoa com muita experiência no setor, o Antônio Prado. Seja bem-vindo. O Antônio ele tem muita experiência, mais de 30 anos no setor. Ele é agrônomo, né? Ele fez a faculdade no Mato Grosso, na Federação Universidade no Mato Grosso. Também tem um mestrado, um MBA pelo FGV, e tem muita experiência em empresas como Bunge, Monsanto, e principalmente nessa parte de insumos, distribuição de insumos, sementes de soja. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Sara. Obrigado a Séries Investimentos pelo convite. Acho que vai ser um papo bastante proveitoso para todo mundo. Legal. Então, vamos começar porque tem muita coisa, né, para cobrir. Vamos começar bem no início da cadeia. Né? Quais são suas expectativas em relação ao custo dos insumos para, né, o próximo ano? Será que vai andar de lado, vai subir? A gente viu que principalmente o preço da ureia nos últimos, né, semanas subiu devido à ausência da China, problemas de produção no Egito, etc. Então, o produtor já começou a ficar atento, né? Porque ele já tem que fazer as compras para a próxima safra, principalmente da soja. Como que você está vendo esse cenário atual? Bom, muito boa pergunta. Acho que é importante a gente fazer um retrospecto aí do que foi as últimas safras, principalmente, né? Quando você pega de 2020 para cá, 2020 até meados de 2023... foi algo muito... A dinâmica do mercado foi algo muito diferente do que está acontecendo hoje. Tá? Então, nós tivemos aí um aumento de preços de grãos, né, sistemático, ano após ano, aí 2020, 2021, 2022. Os insumos, eles também vieram nessa mesma atuada, né, até porque, se a gente for pegar na safra 18, 19 para cá, o Brasil... Em média, ele aumentou aí quase 15 milhões de hectares de área plantada. Né? Isso somando safra de verão e safrinha. Então, nós tivemos uma situação de aumento de área forte. Né? Nós tivemos um aumento de rentabilidade muito grande por parte do produtor, um aumento de produção. E você tinha uma situação de uma relação de troca muito favorável naquele momento. Né? Então, os produtores, eles nas safras aí 2021, 21, 22 e até a 22, 23, eles tinham um processo de compra com muita antecipação. A relação de troca estava muito favorável e o produtor acabava fazendo as suas compras, até porque não tinha por que não fazer aquela compra, já que a relação de troca estava extremamente favorável. Quando você pega já o ano passado, a safra 22, 23 e a safra 23, 24, né, 22, 23 e a safra 23, 24, e agora pensando na 24, 25, a situação muda um pouco. Os preços de grãos eles começaram a cair até então, né, a diminuir. Nós chegamos a vender soja a 180, 170 reais a saca. Hoje está em torno aí de 110, 115, depende da localidade. Porém, os preços dos insumos eles não tiveram a mesma curva de queda. Eles acabaram tendo uma queda um pouco mais devagar. Então, quando você pega a safra 24, 25, que ela já está sendo preparada, dependendo do momento de compra do produtor, ele teve uma relação de troca razoável, vamos dizer assim, melhor do que o ano passado, que foi muito, muito forte, né? A relação de troca muito alta. Mas aqueles que estão deixando para esse momento agora, né, de junho em diante, ele pode encontrar uma dificuldade maior na relação de troca, principalmente nos fertilizantes fosfatados, onde nós tivemos aí um atraso nas compras por parte do produtor, e os preços em dólar e em reais, né, já que o câmbio também deu uma explodida, ele acabou aumentando. Então, e o preço de soja, ele teve alguns solavancos aí, algumas melhoras, mas muito pouco se você for comparar com a mesma situação dos insumos.
Então, assim, resumindo, ele tem uma situação em reais melhor que o ano passado, uma situação na troca também melhor, mas a rentabilidade ainda bastante justa para o produtor para a próxima safra. Tem que fazer conta e aí cada produtor tem que fazer a conta dentro do seu plano de negócio, dentro do seu plano de custo. E você acha que as grandes empresas já fizeram essas compras, né, dos insumos, já aproveitaram da baixa, né, que quando a gente olha historicamente, eu vi que principalmente, né, abril, maio está favorável e aí junho já começou a piorar também, né, claro, com o câmbio, que o impacto direto também na venda dos grãos, soja, né, não é o mesmo que a gente discutiu até antes na pré-conversa. Então, quem pode ter mais problemas, quem espera? Normalmente são, a princípio, os pequenos, médios produtores que não tem como fazer compras tão antecipadas. Perfeito. Quando você pega... Vamos pegar a safra de soja brasileira, né, que é a maior safra, a maior área, 46 milhões de hectares aproximadamente, aí, que devem se repetir esse ano. As grandes companhias agrícolas, né, que têm uma dinâmica diferente e têm uma condição até comercial diferente de se fazer as negociações, acabaram sim comprando, né? A gente tem grandes companhias agrícolas que acabaram comprando os seus produtos, seus insumos, basicamente, vamos falar assim, separando por insumo, vamos falar sobre fertilizantes. Então, os fertilizantes separando NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. No caso da soja, a gente tira um pouco o nitrogênio dessa conversa, vamos focar no fósforo e no potássio. O potássio estava numa relação de troca interessante, né, no início do ano, até esse momento. Então, houve uma corrida muito grande nas compras e as empresas fornecedoras também acabaram indo ao mercado e suprindo o mercado brasileiro disso aí. Então, quando você olha o line-up, quando você olha as importações de fertilizantes, o potássio não há problema, o cloreto de potássio está chegando nos portos, não existe nenhum tipo de restrição. Porém, quando você olha o fosfatado, né, que aí vamos dividir em 3 matérias-primas, o MAP, o super triplo e o super simples, as relações de troca, quando comparadas com o passado, estavam um pouco descoladas, estavam mais altas. E o produtor viu no seguinte situação: bom, se o potássio está numa relação boa e ele caiu de preço e tudo mais, vamos esperar um pouco mais para que o fósforo também caia. Porém, o fósforo acaba tendo uma outra dinâmica diferente do potássio e houve esse atraso e, infelizmente, não ocorreu essa queda, né? Na verdade, nós estamos vendo nos últimos dias um acréscimo no preço em dólar dos fosfatados, né, principalmente do MAP, e em contrapartida, também um aumento do câmbio, né? Então, você acaba tendo um preço em reais mais alto para o produtor. E a soja não acompanhou, apesar do câmbio ter influência na soja em relação ao preço, mas ele acabou não influenciando na mesma proporção. Sim. Então, o que a gente vê agora? O produtor que esperou até esse momento para comprar o seu fosfatado, ele vai pagar mais caro. E vai pagar uma relação de troca pior do que, muitas vezes, um outro que comprou lá atrás, porque esses preços aumentaram. Além disso, você tem uma situação de suprimento também, né? Então, quando você compara, e a gente sabe que quase 85% dos nossos fertilizantes ele acaba sendo importado, né? Não tem produção suficiente brasileira. E essa importação ela foi atrasada. Então, hoje está em torno de 25% a menos, né, quando comparado com o 2023, de fosfatado sendo importado para o Brasil. Então, nós temos uma situação de aumento de preço, uma situação de dificuldade de suprimento, né, para suprir a tempo. Então, assim, o produtor vai ter que buscar, junto com os seus fornecedores, né, um preço um pouco mais caro, né, e poder ter a condição de atender, né, a sua demanda dentro do tempo certo. Nós estamos aí, vamos falar, menos de 100 dias, né, do início da safra de verão. A gente sabe que no caso da soja nós temos o vazio sanitário, que no Mato Grosso finda dia 6 de setembro. Então, a partir do dia 7 de setembro, o Mato Grosso está habilitado a plantar a soja, desde que tenha umidade suficiente para isso. Então, está aí, né? Aquele que não comprou, que não recebeu, pode ter uma certa dificuldade aí nesses próximos 90, 100 dias.
Mas eu vejo muito essa questão, a China vai voltar, né? Ela é um dos maiores fornecedores, né, de processados, fosfatados processados, e, né, parece que tem essa cota de 7 milhões de toneladas, acho que até o final do ano ainda fornecer, então a gente está esperando desde março que ela entra no mercado, né, e não está vindo, né, isso também, mas se ela viesse, será que ela não poderia dar uma pressão negativa novamente? Então, assim, a grande questão é o tempo dessa liberação e da chegada aqui no Brasil, né? Então, a gente sabe que os fertilizantes eles são transportados de navio, né? E você tem um tempo para isso, um tempo para ocorrer essa liberação, depois o carregamento lá na China, a viagem até o Brasil, a descarga desse produto. Então, se você pensar em qualquer movimentação nesse momento, são 90 dias, né? Então, assim, vamos dizer que a China libere isso para poder estar exportando. Pode mexer com os preços internacionais? Pode. Só que muitas vezes acaba não mexendo aqui porque a pressão aqui dentro vai ser pela entrega. Então, assim, ok, o preço do fosfatado pode estar mais barato a partir que ele chega a partir de outubro. Só que eu preciso dele agora. Só que eu preciso dele agora. Né? Então, agora o preço é esse. Né? Porque não tem. Então, assim, o que a gente vê no mercado, quando conversa com as pessoas e tudo mais, é que pelo menos até novembro não existe nada que indique que esses preços dos fosfatados eles venham para patamares mais baixos. Obviamente, hoje você falar num horizonte mais distante do que uma semana ou um dia fica muito difícil, porque tanta coisa pode acontecer que pode mudar completamente o que eu estou falando aqui. Mas se você for analisar hoje, você não tem. Então, assim, eu acho que cada produtor precisa pensar muito bem na sua programação. Então, assim, eu tenho ainda janela para poder esperar mais para a compra dos meus insumos, ou eu preciso comprar rápido porque eu tenho uma série de operações que eu tenho que fazer na minha fazenda que não vai dar tempo? Então, acho que esse é o ponto principal do produtor poder fazer as contas e poder buscar um melhor negócio para ele. Né, como a gente viu lá da Andaf também, né, as entregas fertilizantes estão atrasados. Acho que o ano passado também né, atrasou, apesar da redução versus 22, mas parece que nos últimos anos teve esse atraso. Será que isso é um novo normal? Assim, os últimos, como eu comentei, de 2020 para cá, as relações de troca e o poder de compra do produtor estava tão grande que existia uma compra antecipada fora da curva normal. Né? Então, assim, eu em outras empresas que eu trabalhei, nós chegamos a fazer negócio com 1 ano de antecedência. 1 ano e meio de antecedência, o cliente comprando os seus insumos para usar na safra seguinte. Então, assim, isso te dava uma condição de trabalho dentro das empresas, de entrega muito grande. Então, hoje ele volta de uma situação onde, tradicionalmente, no mercado de insumos, o segundo semestre ele é mais forte que o primeiro. Então, quando você pega no fertilizantes, por exemplo, fazendo aquilo que a gente conversou sobre os números da ANDA, né? Então, eu separo o mercado, eu separo o ano em 4 pedaços. Então, assim, janeiro, fevereiro e março, geralmente são fertilizantes que se usa naquele momento. O fertilizante vai para o chão. É safrinha, é uma cana, é um hortifruti, é um produto que você não guarda. Né? O agricultor compra para usar. Quando você pega de abril até meados ali, até início de agosto, até agosto, vamos dizer assim, é um período que se planta muito pouco no Brasil. Nós não temos, a não ser as culturas de inverno do sul do Brasil, mas no centro-norte não se planta nada, a não ser que tenha alguma coisa irrigada. Mas falando de cultura de sequeiro, você não tem. Então, geralmente, esse período ele é usado para antecipar as entregas da safra de verão, né, que se iniciam a partir de setembro, o plantio. Né? E de setembro até novembro,
basicamente é a safra de verão, são as entregas da safra de verão, e aí pensando na soja, que é a maior área plantada hoje, né? E dezembro já começa a sinalizar a safrinha. Então, em dezembro, eu já começo a entregar produtos nitrogenados, muitas vezes, ou safrinha seja de milho, safrinha seja de algodão, né? Para começar o plantio a partir de janeiro. Então, quando você olha, né, os números da ANDA que saíram até março, janeiro e fevereiro foram acima, então esse produto já foi para o chão. Março foi 14% abaixo, o produto também já foi para o chão. Abril, maio e junho, eles ainda não destacaram, deve estar destacando o abril agora no início de julho, mas quando eu converso com os fornecedores, com as empresas de fertilizantes, elas já comentam que foi abaixo da expectativa e abaixo do ano passado. Então você teve uma entrega menor, né, nesses meses de antecipação, e isso vai acumular para o segundo semestre, vai acumular de julho para frente. Acumulando de julho para frente, você acaba tendo uma pressão a mais sobre fretes, né, porque todo mundo vai querer o seu fertilizante dentro da fazenda a tempo hábil, né, e, obviamente, também um preço. As empresas também acabam sendo pressionadas por preços e acaba também tendo preços maiores também, porque se todo mundo está querendo comprar naquele momento, não tem por que, muitas vezes, as empresas diminuírem preços para poder fazer as vendas. Então, eu vejo que no fertilizante a situação é um pouco mais complexa, por conta das entregas. Nos químicos, quando você olha também, existe um atraso, e eu acredito que, como aconteceu o ano passado, as vendas, elas meio que aconteçam à medida que o agricultor vai precisando desses produtos. Então, é o que a gente vê. Então, agora, daqui a pouco, ele está muito mais focado na compra do seu herbicida e do seu tratamento de sementes, que é o primeiro. Os fungicidas, bom, eu faço 4 aplicações, eu compro 2 e depois eu vou ver o que vai virar para frente. Eu compro uma de inseticida e, se tiver alguma necessidade, eu compro um complemento. Então, ele vai mais ou menos nessa linha. E na semente de soja, o que a gente viu foi, até o momento, em torno de uns 50% comprado. E agora, nesse período aí, entrando no final de junho, início de julho, começam a sair os laudos de qualidade das sementes que foram processadas lá em março, né, e que elas vão fazendo todos os testes para ver se está dentro de uma qualidade para ser entregue ao produtor. A gente já vê notícia que alguns lotes vão ser cancelados por falta de qualidade. Deve ser menor, dado todo esse impacto, né, da redução da produtividade da soja, né, que sofreu bastante. Perfeito. E o Sul é uma grande incógnita. O Sul é o segundo maior produtor de soja do Brasil. Ele tem um parque sementeiro bastante interessante. Então, qual foi o tamanho do impacto dessas sementes aí nesse final, já que teve essa chuva em maio? O que afetou e o que pode afetar para suprimento de sementes no Rio Grande do Sul? Mas o Rio Grande do Sul também exporta, vamos falar, para Santa Catarina, exporta para o Paraná, para outras regiões. Então, vai ter um impacto adicional. Pode ter um impacto também em cima disso aí. E os fretes, né, internacionais, né? A gente vê alguns indicadores, né, de container de Xangai para o resto do mundo explodiram, né, eles começaram altos no início do ano, né, deu uma estagnada, agora de novo, né, todos os acontecimentos, né, no Oriente Médio, né, os problemas no canal Suez, né, os ataques dos Houthis, então está bem complicado essa situação. Vamos ver um impacto aqui no Brasil? Então, analisando a cadeia do agro, né, quando você coloca os insumos químicos, os defensivos, você tem uma boa parte, seja ele importado, ele pronto, ou sejam os princípios ativos que eu vou fazer as misturas aqui. Esses produtos acabam vindo da China, da Índia, parte da Europa, né, mas grande parte China e Índia, e preciso de containers para poder fazer esse tipo de movimentação. Se ocorre um aumento do preço do container, né, do frete de produtos de container, obviamente vai ter impacto de produtos que estão por vir aí, né? Seja dentro da rentabilidade do fornecedor, né, ou seja, ele repassando isso para o cliente final. Quando você pega fertilizantes, no caso do fertilizante, são navios maiores, navios que carregam aí 30, 40, 50, 60 mil toneladas. Porém, se ocorre uma movimentação de frete mundial maior para um determinado tipo de carga, pode ser que tenha impacto também nas outras cargas. Então, assim,
Na verdade, essa movimentação toda, e pensando que o agro cada vez mais você tem esse momento global, quer dizer, tudo está interligado, sim, é possível que você tenha nos próximos fretes, tenha aumento de preços que pode chegar a impactar aqui no produtor, né? Perfeito. E então, dada essa situação dos insumos, só vamos recapitular. Então, ainda, né, dependendo do tipo de fertilizante, ainda está, assim, tem que fazer conta, mas ainda não está nada, assim, muito ruim, mas o produtor já tem que ficar atento, porque tem para o soja, principalmente, poucos fatores né, de rebaixo, principalmente fosfatados. Para o milho, a safrinha ainda tem, né, tem várias incógnitas, mas ainda tem muitas chances, né, daqui para frente. Dado essa relação de troca, né, que ainda garante a rentabilidade, né, claro, depende nas regiões onde o produtor teve maiores problemas, mas na média ainda existe isso. O que são as expectativas para a área plantada, milho e soja, para o ano que vem? O que você acha? Então, o que eu vejo quando eu avalio outras consultorias, quando eu olho o material, quando eu olho até o próprio USDA, quando eu olho outras, eu vejo uma manutenção na área de soja. Né? Então, assim, desses meus 30 anos, é muito difícil você ver área boa ser deixada de lado para plantar. O que pode acontecer são áreas que foram nesse ritmo, como eu falei para você, nesses últimos 5 anos, né, abriu aí, aumentou 15 milhões de hectares. E teve áreas muito boas e áreas não tão boas. Sim. Então, muitas vezes, essas áreas mais marginais, elas podem voltar para ser áreas de pastagens e assim por diante, porque realmente fica difícil. O investimento para se colocar dentro de uma área dessa, num momento de soja em preço um pouco mais baixo, numa rentabilidade média, não fica tão rentável. Né? Então, pode acontecer. Então, o que as consultorias aí, o que eu venho acompanhando, é uma soja, um volume de soja em torno de 46 milhões de hectares, que é muito próximo do que foi a safra passada. Né? Então, pode ser um pouco mais, um pouco menos. O que para é o aumento ano após ano que ele vinha ocorrendo. Né? Então, assim, se eu não me engano, desde 2006, acho que 2006 foi um ano que foi a soja, o plantio de soja foi menor que o ano anterior. Depois de 2006, nunca um ano foi menor que o outro. Então, foi sempre aumentando. Então, pode ser que venha dentro de uma base igual, ou se tiver uma coisa um pouquinho a menos ou um pouquinho a mais. Então, essa é a situação. No caso do milho, né, já se fala... Mas só voltando só da soja, mas espere-se uma melhora da produtividade, que essa foi pior, porque eu vi as safras assim, novas safras recorde, 170, quase 164, né? Ninguém espera uma safra igual ou menor desse ano. Né? Perfeitamente. Você tocou num assunto extremamente importante, que é o efeito clima que aconteceu. Né? Então, nós tivemos um El Niño que foi forte, vamos dizer assim, né? E outros efeitos, né? A gente querer colocar também somente, não sou um especialista meteorologista em clima, mas não dá para colocar somente num efeito. Acho que são uma conjuntura de efeitos. Mas é fato que, né, quando você pega setembro, outubro, novembro, até dezembro do ano passado, nós tivemos áreas com pouquíssima chuva. E isso afetou. O Mato Grosso, por exemplo, colheu em média 10 sacos a menos por hectare. O Mato Grosso é o maior produtor de soja do Brasil, com 12 milhões de hectares, e isso afeta muito a produção total. Né? E um ano anterior tinha ocorrido essa mesma situação no Rio Grande do Sul, um efeito do Laninha, onde colheu-se aí quase metade da produção que se esperava colher no Rio Grande do Sul. Então, assim, o que a gente vê, né? E acompanhando? Nós estamos saindo de um El Niño, indo para uma neutralidade. Essa neutralidade ela tende a se estender até meados do próximo semestre, para depois ela vir para a Laninha, e aí estão falando de Laninha a partir de novembro e tudo mais. A grande questão é que o fato das águas ali do Pacífico elas ficarem mais quentes ou mais frias, ela precisa de um tempo para que essa energia toda passe para a atmosfera e essa atmosfera consiga traduzir toda essa diferença de temperatura em mais chuva ou menos chuva, dependendo da região do mundo. Então, o que eu venho estudando, o que eu venho avaliando é que esse Laninha ele deva acontecer um neutro para Laninha moderado. Situações dessa ordem, elas têm
uma característica de ter grandes produções no Brasil. Né? Então, isso leva a crer, quer dizer, nas indicações de agora das de produtividades, hoje, né, dentro do que está ali, para depois não sair que, você falou que ia acontecer, aconteceu outra coisa. Então, hoje, dentro do que a gente vê, é de uma super safra brasileira. Né? Então, a safra brasileira aí beirando 170 milhões de toneladas, ou 165 a 170, uma safra argentina na faixa dos seus 51, uma safra americana que vai ser colhida agora na faixa dos seus 120, 120 e pouco, um Paraguai na faixa de 11, uma China na faixa de 20, e aí outros, né, o que dá, segundo o USDA, né, um fechamento de safra de 422 milhões de toneladas. Bastante alto, né? Bastante alto. E esse ano nós tivemos um fechamento de safra de 397 milhões de toneladas. Apesar do consumo também ter crescido, mas ele não cresce na mesma proporção desse aumento de safra. Então, assim... O estoque fica mais alto. Então... Estoque mais alto. Probabilidade de você ter preços extraordinários, elas reduzem. Quer dizer, eu sempre volto naquele... velha lei da oferta e da procura. Sim. Essa é a que rege o negócio. Se eu tenho mais oferta do que a procura, não tem motivos para que aumente preço, a não ser que ocorra algum tipo de situação adversa. Estourou uma nova guerra. Aconteceu uma outra situação extremamente grave adversa. Aí você afeta os fundamentos normais. Aí eu quero ter mais estoque dentro do meu país, eu não quero correr nenhum risco de abastecimento. Aí você pode ter uma corrida, né, como aconteceu lá em 2020, no início da pandemia. Né? Porque o que aconteceu no início da pandemia? Que escalou os preços, os países falaram assim, daqui a pouco vincularam a possibilidade de fechar portos, né, na época. Sim. Então, assim, como é que um país que depende de importar comida vai ficar sem comida porque o porto do país que ele importa fecha? Mas, a princípio, então, todos os fatores são maior pressão, né, para o preço, para o ano que vem de soja. Então, produtores já fiquem atentos, tá? Menos emoção, mais dados. Sem dúvida. E dentro da sazonalidade, né, dos preços, também o soja tende a ser mais pressionado no primeiro semestre. Né, então, já pensando em 2025, talvez, né, já vale fazer algumas travas, né, quando o preço é favorável para as margens, né, que o produtor precisa. Né? Perfeito. Perfeito. E para o milho? Como que é a situação? Então, para o milho você tem uma situação onde os Estados Unidos ele plantou mais soja, então nós temos que ver, os Estados Unidos é um grande aí, produtor mundial. É importante a gente ver os Estados Unidos em relação a qual vai ser o final dessa safra. Vai sair agora, né, o novo relatório de expectativas da área plantada. A primeira, acho que falou de uma redução da área plantada de 5%, por isso já vamos, dos Estados Unidos, provavelmente ter menos produção, né? Perfeito. Mas esse ano foi muito alto, né? Sim. Recorde. Foi muito alto, foi recorde. Então, tem essa situação. O Brasil também está produzindo aí 15 milhões de toneladas a menos quando você pega safra e safrinha, pelo menos as projeções. A safrinha está começando a colher agora, do que foi o ano passado, então você teve uma redução. A grande incógnita é a China. A China tem um déficit aí de consumo de milho em torno de 20, 21, 25 milhões de toneladas, então ela precisa desse milho. Aí a questão de onde ela vai comprar do Brasil, vai comprar dos Estados Unidos. O ano passado a gente foi muito bem, no primeiro ano que a China começou a comprar do Brasil, já foi recorde, a China foi o maior comprador de milho brasileiro. Então tem essa situação. E quando você olha para o mercado interno, aí você tem um outro ponto importante, né? Você tem as usinas de etanol aumentando muito a sua capacidade. Então, nós temos novos projetos sendo inaugurados, além dos projetos antigos, que consomem esse milho para o etanol. Nós temos também uma indústria de carnes que vem crescendo e vem tomando uma participação muito importante no mercado mundial, seja de frango, seja de suíno e bovino. Então, que pode ter uma corrida interessante, né? As margens. Eu acho que sim, as margens estão boas, né? Deve ter tudo crescimento médio, 3%, 4%, 5%, dependendo, né, da proteína, mas com certeza vai crescer mais. Esses anos que foram muito difíceis lá no 20 a 22,
2, 3 das margens apertadas agora passaram, né? Pela queda dos grãos. Então... Eu costumo fazer uma análise que a cadeia do agro, as margens, elas se movimentam ao longo... É cíclico. E é cíclico, né? Tem hora a margem vai estar no produtor, tem hora a margem vai estar na indústria, e assim ela vai... Né? O importante é você ter colchão suficiente para passar os momentos mais complexos, porque eles virão. Né? E agora, por exemplo, os grãos baixaram de preço, as carnes do mercado internacional está interessante, a indústria... de carnes acaba tendo uma margem que também é importante para poder dar fôlego ao negócio, abrir novas plantas, abrir novos mercados internacionais e continuar esse ciclo todo. Então, quando você pega o milho, vamos falar, teria mais espaço para poder... Eu acho que teria mais espaço para poder, diante desses fatores que acabam tendo aí, influenciando numa demanda, e acaba influenciando o negócio. Além do seguinte, né, nós vamos ter eleições americanas no final do ano, em novembro, e dependendo da situação, pode ser que tenha uma nova guerra comercial, uma nova dificuldade comercial entre Estados Unidos e China, e aí vai depender, vai beneficiar quem? Né? O Brasil beneficia os Estados Unidos, como é que se beneficia? Já tivemos situações do passado onde ocorreu isso daí. E o produtor precisa ficar antenado a esses movimentos aí geopolíticos, porque fazem parte do negócio e tem influência direta no agro brasileiro. Sim, mas então para o milho tem a princípio mais fatores de alta para o preço, né? Dado né, a oferta assim esse ano um pouco mais ajustado daqui, os Estados Unidos com menos incentivo de aumentar né, a área plantada de milho, mais fatores de demanda da proteína animal, de etanol. Sim. Né, apesar dos preços ainda estão bastante né, contidos, acho que esse ano ainda está complicado, mas eu também concordo, né, para o ano que vem isso de repente pode mudar, né? Pode, né, para o milho. E assim, o produtor, assim, do outro lado ele tem uma questão custo, nós temos aí, diferente da soja, que está muito pautada no potássio e no fósforo, no milho já tem o nitrogenado como um componente importante né, para o custo. Nós tivemos nos últimos dias o nitrogenado, ele tem altos e baixos muito rápidos. Né? A Índia lançou agora esse mês de junho, uma nova projeção de compra. Licitação, né? Uma licitação de compra de nitrogenados, que vai findar até final de julho. Então, assim, vai depender muito do qual apetite da Índia, vem com mais apetite, menos apetite, e esses preços podem flutuar. Acho que o importante do produtor que vai plantar safrinha lá em 2025, esteja muito atento aos custos, às oportunidades de travamento antecipado, para que ele consiga sair dessa emoção toda, dessa volatilidade dos mercados, principalmente dos insumos que podem acontecer. Então, se ele já está planejando já o plantio da sua safra, a sua safrinha, a sua segunda safra, que ele já faça essas contas para não perder a oportunidade de fazer bons negócios. Sim. E a China, a China é sempre um grande incógnita, que você já comentou um pouquinho, né? Será que ela começou a comprar no final de 2022, 23 foi muito forte. A gente analisa a sazonalidade, né? Quando compra, ela tende a comprar mais quando realmente tem a oferta aqui no mercado, segundo semestre. E né, como você vê isso? Acho que no final a China faz a conta, né? De quem eu compro. Mas a Ucrânia não... Assim, ela consegue exportar, está conseguindo, mas não nesses níveis que ela conseguia antes. E essa guerra... Não acaba, né? Não. Não acaba. Eu acho que assim, a Ucrânia continua assim, eles continuam plantando, continuam tentando, né, seguir. Não é uma tarefa fácil, né, para eles. E também o país que está comprando, ele precisa de alguma certeza, né? Ele precisa de algo mais para poder com que o fluxo das importações realmente chegue no destino, né? Então, eu acredito que os grandes players hoje, para poder brigar, vamos falar assim, para o mercado de milho na exportação, é os Estados Unidos e o Brasil. Né? Estados Unidos e o Brasil. Então, vai depender muito de como a China vai fazer essa conta, né? E é uma conta mesmo que ele faz, e o segundo semestre é para que, né, ele brigue a safra de verão americana, que vai colher a partir de setembro, outubro, e a safrinha nossa que está colhendo agora, que vai colher até agosto.
Então, você acaba tendo uma oferta maior de produto e aí a China Sim. acaba tendo uma expertise para poder fazer essas aquisições tentando comprar o mais barato possível. Então, tem essa situação, a China precisa de milho, então vai ter que buscar o mercado. E a questão é lá na frente, que talvez não impacte, porque se o Trump, se tiver uma... E aí fala do Trump por conta do passado, há 8 anos atrás, Sim. que ele acabou causando esse tipo de competição com a China. Então, se vier, talvez não tenha impacto nessa safra agora, possa ter impacto na safra seguinte, porque ele só vai assumir lá em janeiro e assim por diante, então talvez não tenha esse impacto. Mas é um ponto de alerta que a gente precisa, que pode mudar a configuração dos próximos anos em relação à compra da China, que é o nosso maior cliente. Sim, e dependendo, né, acho que também aqui, né, com o câmbio, né, acho que as perspectivas ainda na média não são 5,15, mas a gente já viu 5,40, aí se continua 5,40, acho que aí a conta para o chinês provavelmente já vale a pena novamente. Né? Sim. O câmbio tem um efeito direto no nosso negócio aqui, então isso pode colocar a gente mais competitivo ou não, dependendo de como está. Em contrapartida, você tem os insumos também atrelados a dólar, então, em contrapartida, você tem o câmbio influenciando nos insumos, mas eu acho que ele acaba sendo benéfico, né, para o negócio como um todo, porque você acaba tendo mais demanda, né? E tendo mais demanda, você acaba também movimentando mais o mercado, tendo mais condições de venda também de produto pelo produtor. Mas acho que tem um limite, né? Porque ele tem que comprar mais caro também, né? Tem um limite também. Acho que a gente tem que... As coisas vão se equilibrando aí ao longo, né? Tá legal. Bom, mais algum ponto que você acha para a safra, para o produtor, a ficar atento? Eu vejo assim, né? O produtor, eu acho que o produtor tendo essa memória recente do produtor, né? Falar de final de 2019 até 20, até meados de 2022, ela foi muito boa para a cadeia toda do agro. A cadeia toda, vamos falar, tirando algumas, né? Mas tirando a proteína animal que sofreu com o aumento dos preços dos insumos, mas pegando a produção em si, né, o produtor rural, ele teve margens e rentabilidades nunca antes visto, né? Eu, dos meus 30 anos, eu nunca vi algo tão assim, de tanta relevância, né, em termos de rentabilidade. E aí você viu, quer dizer, esse aumento de 15 milhões de hectares nesse período foi porque você fazia a conta e estava ótimo. Então, eu vou pegar aquela área de pastagem, eu transformo para agricultura e vou tocar minha vida, e vou crescer, e vou comprar mais uma área, e vou arrendar mais um pedaço, vou trocar minhas máquinas. Então, houve uma corrida no mercado em relação a isso. Hoje, ele volta a patamares, vamos falar, normais, né, que nos trouxe até 2019. Então, não vamos dizer que a agricultura é um mau negócio, né? Agora, ele tem que ser ainda melhor gerido. Então, o meu recado para o produtor é que ele faça as suas contas, né? Ele atue mais na razão, né? Ele se embase das coisas que estão acontecendo. Hoje, as situações locais, elas podem não ter tanta influência, né? E eu costumo falar também o seguinte, o produtor não pode ficar torcendo pela uma situação ruim do seu vizinho, né? Do seu vizinho, quando eu falo assim, porque lá no início do ano passado, no final do ano passado, foi o seguinte, o Brasil estava ruim aqui, né, o centro-norte, aí começaram a torcer, né, vamos falar assim, de que a Argentina pudesse sofrer alguma coisa. Né, e aí contrabalancear, a Argentina contrabalanceia com o Brasil, os preços sobem novamente, aí não aconteceu nada disso, aí depois, então os Estados Unidos vai acontecer alguma coisa, também não está acontecendo nada disso. Então, o agricultor ele não pode ficar somente nessa base, né? Eu tenho que me proteger com ferramentas de mitigação de risco para que eu não dependa da sorte, né? Porque aí é sorte. E aí, com a sorte, você pode ter uma sorte, né? Como você pode ter um azar. Sim. Né? Então, eu acho que isso o produtor cada vez mais precisa estar de olho, porque os custos são altos. Hoje, um custo de um hectare de soja, hoje ele passa de 50 sacos. Então, assim, é muito alto, né? Hoje estão falando aí de 6.500, 7 mil reais. Então, o produtor que planta 1.000 hectares, ele está colocando de investimento 7 milhões de reais. Né? Então, qual comércio local da sua cidade que investe num ano 7 milhões de reais? Né?
Então, é muito dinheiro. Então, você tem que estar muito atento aos seus custos, aos seus orçamentos e tentar buscar o melhor possível dentro daquilo que é esperado. Não adianta sonhar com soja a R$200. Eu gostaria também que ela viesse, mas, puxa, você ficar sonhando com isso, sendo que a soja está 110, é muito longe para que aconteça. Então, eu preciso estar me cercando disso para que eu possa ter perpetuidade no meu negócio. Perfeito. Obrigada, Prado. Eu adorei a conversa. Muito bom. Eu espero que vocês também tenham gostado. Dá um like, segue nossas redes sociais e até a próxima. Obrigada. Obrigado.